Salve, salve Macaé! Hoje o nosso convidado, ele já, todas as palestras, onde ele entra, ele já fala o quê? Salve, salve Macaé! Quem é ele? Eu vou ter que ler aqui na minha cola para me apresentar quem é meu convidado de hoje. O nosso convidado, ele é paranaense, administrador de empresas, formado em comércio exterior, ele é empreendedor, analista comportamental e tem mais, hein? Foi professor, ele é palestrante e consultor de negócio. Pessoal, acho que tá até fácil para falar o nome dele, né? Algumas pessoas que seguem tanto o João Alves quanto esse amigo dele. Ô diretor, já pode falar o nome dele? Já, pode sim. Não ficou fácil demais não esse negócio? Salve, salve quem? Dalmo Ferrari! Olá, olá, João. Que privilégio, que honra poder estar aqui participando do JA nesse momento épico, né? Eu inaugurando esse espaço, né? Eu, paranaense, inaugurando, o primeiro paranaense que você recebe aqui na tua mesa. Então, estou inaugurando seu espaço. Olha, parabéns primeiro pelo espaço, pela JA, né? Eu achei fantástico, né? Essa iniciativa sua mesmo, de agregar valor ao seu produto. Você é extraordinário, como sempre digo. Você é um cara fora da curva. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e poder mais uma vez estar nessa terra maravilhosa com amigos tão especiais como você. Não, eu que agradeço, né? Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite, né? Eu sei que não é fácil vir lá do Paraná só para fazer um convite, para vir fazer um podcast aqui com a gente, né? Então é muita honra para o estúdio JA. Não é isso, diretor? É isso aí. Hoje nós temos nosso convidado ele é quase internacional, né, cara? Mas é do Sul, hein? E eu quero iniciar a nossa pergunta o seguinte. Conte, como você começou a sua vida de empreendedor? Olha, João, eu tenho alguns livros publicados e em um deles eu ainda conto uma pequena parte dessa história. Eu comecei muito cedo, aos 12 anos de idade, né? Tentando vender os doces, balas e algumas coisas ali, guloseimas, de um bar da esquina. Eu comprava dos distribuidores desse bar da esquina de casa e ia tentar vender na escola. Mas também nisso veio a primeira tragédia empresarial e empreendedora da minha vida, né? Foi a minha primeira experiência de falência, né? Fiquei 2 semanas tentando vender, depois acabei quebrando porque não conseguia concorrer com a banana recheada, com a coxinha, com o sonho e com tantas outras guloseimas que tinha lá para vender. Eu cheguei depois, era muito jovem, não tinha experiência, acabei quebrando e comendo tudo. Mas eu sempre fui muito empreendedor, né? Sempre fui muito empreendedor e principalmente empreendedor de pessoas, né? Eu sou um cara muito apaixonado pelo ser humano e com isso, claro, vem as decepções, vem as lágrimas de alegria, mas também vem as lágrimas de descontentamento e decepção, né? Mas eu comecei muito jovem a empreender. Superado essa primeira decepção, tive a minha segunda falência 2 semanas depois também, tentando vender sonho no centro da cidade, onde ali foi abordado pelo meu pai. Foi o primeiro cliente que foi abordado, não sabia que era ele e acabei abordando ele. Ali o desfecho não foi muito bacana, né? E aí comecei a trabalhar com meu pai. Ele tinha uma oficina mecânica, um lavador de carros. Comecei a trabalhar lá lavando carros. Logo aos 14 anos de idade vim trabalhar numa grande empresa multinacional. Não sei se posso falar o nome dela aqui, mas é a Sadia, né? Por onde fiquei quase 7 anos. E ali foi a minha grande escola corporativa, né? Minha base educacional corporativa, né? E aí, mas sempre fui muito empreendedor. Eu nunca fui o cara da CLT. Sempre gostei de investir, de arriscar. Eu tenho essa inclinação aos riscos, né? Mas tive muito sucesso, tive muita história triste para contar, tenho até hoje, mas isso faz parte de quem empreende, né? Quem não sai na chuva para se molhar, obviamente não vai se molhar. É isso aí. Agora, falando de comércio, de empreendedorismo, né? E essa situação que nós estamos vivendo hoje? Guerras, eleições, qual o impacto que tem hoje no comércio exterior, né? Especificamente na sua área de formação, né? Que Sim. É comércio exterior. Fala um pouco pra gente aí, João, desse impacto. Interessante a tua pergunta pelo seguinte, são 2 guerras, né? Isso. A guerra territorial e a guerra eleitoral. São 2 guerras que nós temos. E que bom que as guerras territoriais, elas acontecem com um espaço de tempo muito grande, infelizmente, né? Que bom, eu falo, mas infelizmente elas acontecem, mas com um tempo e intervalo muito grande entre elas. Agora a guerra eleitoral a gente vê a cada 2 anos e essa talvez seja a que causa maior impacto, né, para a atividade dos negócios internacionais, ou seja, a atividade de comércio exterior, né?
porque um candidato ou um político, sobretudo no executivo, seja ele governador ou um presidenciável, mal escolhido, né, pode ser trágico para a economia nacional. E aí a relação com negócios internacionais é direta. Então, claro, as guerras territorialistas, elas impactam por demais, né? Porque você tem toda uma logística internacional, seja aérea, marítima, multimodal, que é afetada diretamente por isso, né? Principalmente no aspecto do Oriente Médio, né? As guerras do Oriente Médio afetam por demais toda a estrutura logística por conta da alta do barril do petróleo e tudo mais, e isso é afetado diretamente. Outra questão, e aí no caso da guerra, chamada guerra eleitoral, essa realmente ela é complicada, né? Porque depende do eleitor, depende daquele que põe o seu desejo, a sua intenção, muitas vezes uma intenção muito pessoal, aquele desejo de ser diretamente privilegiado ou beneficiado por aquele candidato A ou B, que só consegue olhar para o seu presente, não consegue projetar o futuro dos seus filhos, dos seus netos, e acaba semeando um gestor que não olha para a atividade de negócio internacional. E a atividade de negócio internacional é justamente aquilo que mantém a saúde econômica de uma nação, né? Tudo aquilo que sai ou aquilo que é exportado, justamente aquilo que traz receita, que traz divisa para dentro do teu país, para os teus cofres, para a tua economia. Então, é importantíssimo manter sempre saudável a atividade de comércio internacional, ou seja, relações com outros países e tantas outras coisas mais que estão diretamente ligadas à atividade de comércio internacional. Guerra, sobretudo as guerras eleitorais, elas são muito atenuantes na questão do negócio internacional. E hoje tem algumas empresas, né, que eles estão bem assessorados, tem gestores, né, que sabem lidar com esses acontecimentos, né? E como lidar com esses impactos, né? Porque a gente sabe que tem um sofrimento dos empresários, né? Uhum. Como que ele se prepara para isso? Para esses grandes impactos, né, na verdade, né? Olha, João, é muito difícil você ser empresário no Brasil. Você tem um sócio indesejado, que ele não pede para ser teu sócio, você tem que devolver quase 40% de tudo aquilo que você fatura para ele, né? Mas a grande sacada do empresário é trabalhar com previsibilidade. Mas como é que você trabalha com previsibilidade de adventos de uma guerra territorialista? É muito difícil. Por exemplo, você é um empresário local aqui da cidade de Macaé, muito bem sucedido, mas é difícil para você, até pela distância da atividade do negócio internacional, prever ou trabalhar com previsibilidade, entendendo que vai acontecer uma guerra entre Irã e Israel. É muito difícil, né? Então, ou Rússia e Ucrânia, é muito difícil para você. Agora, é claro, quem trabalha diretamente com a atividade de exportação e importação, ele precisa estar antenado ao mundo global, aos blocos econômicos, aos movimentos dos blocos econômicos, para tentar entender esse movimento, esse manejo que só tem o objetivo, trazer aumento de poderio para a sua nação. No caso das eleições, ela te dá um pouco mais de possibilidade de prever, né? Ela te dá um pouco mais. E não falo nem das pesquisas eleitoreiras, não falo nem daquela pesquisa boca a boca, até porque eu falo que os iguais sempre vão pesquisar os iguais. Então, aí você fica sabendo aquilo que você quer e fica defendendo aquilo que você quer. Mas é possível, de um ponto de imparcialidade, você trazer mais previsibilidade para proteger o seu negócio. Estou às vésperas de uma eleição. O quanto isso impacta se A ou B ganhar? Beleza, se A ganhar, eu sou privilegiado, beneficiado, está tudo bem, eu continuo tocando o barco como está. E se B ganhar? Eu fico bem? Como é que eu faço? Então, trabalhar com previsibilidade, mas no período que antecede. Porque quando você entra no ano eleitoral, a eleição, tecnicamente, já começou para o candidato. Ela não é declarada por conta das questões legais que o candidato, o pré-candidato precisa respeitar, obviamente, mas já começou, os movimentos já começaram. Então, dá para o empresário, sim, trazer um pouco de previsibilidade para o seu negócio, ainda que a previsibilidade dele não seja assertiva, mas ele está protegendo o negócio dele. Se der tudo certo, fica com um saldo positivo. Se der tudo errado, ele está seguro. Mas você acha que os empresários hoje, né, eles estão preparados para isso, Dalmo? Porque eu vejo dificuldade da exportação, de preço, valores, negócio, tudo ali caindo, porque eu sei que tem muitos empresários
que eu acredito que não esteja preparado para essas guerras, né? Tudo que está acontecendo no mundo, na verdade, né? E é onde entra o seu papel hoje como gestor, como consultor, na verdade, né? Consultor de comércio exterior. E como você consegue ajudar esse pessoal? Porque eu vejo que está crescendo muito essa procura por consultores de comércio exterior, né? Olha, João, e muito oportuna a sua pergunta. Eu acabei de fechar um grande contrato em São Paulo, e justamente com essa proposta, né, de trazer segurança, mas é uma segurança analítica, não é só o conhecimento técnico, aduaneiro, logístico. Você sabe que não só pela minha formação e por ter dado aula muito tempo na área de comércio exterior, mas justamente por poder oferecer muito além do técnico, aquilo que diz respeito a conhecimento aduaneiro, logístico, navegação, multimodal, mas trazer para o empresário, exportador e importador, segurança à sua cadeia logística, tá? De ponta a ponta. Trabalhando com previsibilidade, com análises gráficas, com estudos técnicos, com possibilidades, mas principalmente com probabilidades, de forma a trazer um pouco mais de segurança, diminuir aquela lacuna de espaço, ou melhor dizendo, né, aquele espaço ou aquela lacuna da visão e expectativa do empresário ao acontecimento. Saber que aquele profissional da um Ferrari que está sendo contratado para fazer uma consultoria técnica naquela operação dele, está diminuindo o peso da ansiedade, trazendo um pouco mais de segurança, não garantindo absolutamente nada, porque nós não conseguimos garantir adventos, como você perguntou anteriormente, sobre guerras e outras coisas de ordem eleitoreira, a gente não consegue, mas trazemos segurança de uma holística de alguém que vem da área do planejamento estratégico e conseguiu planejar algumas empresas de sucesso até hoje, e consegue trazer mais sustentabilidade, segurança e principalmente sossego para o empresário, que é muito difícil. Imagina você está exportando para a China com um bem, né? É um bem seu, você produziu, colocou dentro de um container, vamos falar da modalidade de container aqui, e o seu container vai chegar daqui 30 a 35 dias na China, quer dizer, 30 a 35 dias que você não dorme. Então, é muito difícil. Nós conseguimos trazer um pouco mais de segurança para isso, para os clientes que nos acionam, né? Eu vi aqui, Dalma, que você tem alguns livros, né? Na verdade, alguns livros publicados, né? E como surgiu essa ideia de escrever esses livros? Tá tudo voltado para o mercado do exterior? Como que foi isso, essa ideia? Me fala aí. Então, João, eu gosto de escrever desde muito cedo, né? Pensamentos, mensagens, poemas, desde muito cedo mesmo, né? Tenho até alguns registros que datam aí de 94, né? Coisas que eu escrevia na minha adolescência. Mas, curiosamente, eu nunca fui um cara muito da leitura, até um momento que eu entendi que para escrever melhor, para dominar a ciência, vamos dizer assim, da língua portuguesa, essa coisa tão bela que é a nossa língua portuguesa do Brasil, e tão rica, né? Eu começo então a me dedicar e com muita dificuldade comecei a investir mais em leitura, e comecei a ler ao ponto de chegar a ler aí 12, 14 livros por ano, né? Hoje eu venho mantendo uma média aí de 8 a 10 livros por ano, mas livros densos, livros intensos, livros muito profundos. E aí eu enriqueci muito o meu vocabulário. E aí ficou mais fácil de escrever. Então, assim, todos os meus livros não são livros transcritos, são escritos mesmo. Eu escrevo, eu paro na frente do computador e escrevo. Tem livros de 10 anos que levaram para ser escritos, tem livro que levou 3 meses, né? Como o primeiro publicado, 5 Elementos do Hábito. É um livro que eu chamo livro de rodoviária, livro de aeroporto, que é livro fino que você lê em 3 dias, mas que é muito rico de conteúdo e que traz assim uma benefício muito grande para o leitor. Mas eu não vivo disso, não me considero, nem me intitulo escritor. Apesar de estar na minha bio lá, escritor, eu não me intitulo escritor, eu sou um cara que gosta de escrever e que dou a minha parcela de contribuição. Já plantei uma árvore, já tenho 2 filhas e agora já escrevi 5 livros. E esses livros, né? Eu, João Alves, quero comprar esse livro. Onde eu encontro seu livro? Como é que eu faço para comprar esse livro, para adquirir seu livro? Você vai adquirir na Amazon, no Eduz, né? Porque eu tenho e-books também, né?
nas Casas Bahia, no Mercado Livre. Não é brincadeira, não, porque outro dia eu fiz uma pesquisa e falei, meu livro está na Casa Bahia, gente, não sai da Casa Bahia. Eu não sei o que estava fazendo lá, mas estava, gente. Eu não sei, eu estou falando aqui, a editora a Letramento de Belo Horizonte, quem publica o meu material, então uma parceria muito bacana, né? Já tem alguns livros pagos, nem publicados lá. E qual livro, né? Você que já leu tantos livros, né? Qual livro você indicaria, né? Para quem se tornar um grande líder de sucesso? Que eu tenho certeza que você tem algumas dicas aí de ouro, né? Aquele código igual do nosso amigo, né? Vamos lá. Mas fala como, né? Não é um código, é uma receita, vamos falar assim, né? Porque para mim a melhor receita de todos, é o melhor livro de todos. Você falou um livro, né? Então, se fosse uma enciclopédia, eu falaria a Bíblia. Mas como você falou um livro, Atos dos Apóstolos. Esse, para mim, é um livro sensacional que fala de liderança, de uma liderança que ela já alcança a geração seguinte, né? Ela já trabalha de perpetuar um legado, né? Então, Atos dos Apóstolos, para quem quer realmente perpetuar uma liderança e aprender a dificuldade de liderar pessoas diferentes, pessoas de pensamentos, de conhecimento, de nível intelectual diferente. Atos dos Apóstolos evidencia tudo isso e como o Senhor Jesus conduzia toda essa liderança, né? Então Paulo relata muito bem essa obra maravilhosa de Jesus como um líder ali em Atos dos Apóstolos. Para mim, claro, os 4 evangelhos, todos eles falam de uma liderança desde o começo ao fim, mas Atos dos Apóstolos traz mais detalhes, eu penso. Poxa, bacana. E essa aqui é até uma dúvida minha mesmo, né? Qualquer pessoa, ela pode se tornar um líder de sucesso? Qualquer pessoa pode se tornar um líder, né? Sim. Qualquer pessoa pode se tornar um líder. De sucesso depende do propósito. Isso é muito polêmico, né? O que eu vou falar aqui vai dar corte do seu editor, pode ter certeza. Mas se você me pergunta, João, dentre os quais líderes polêmicos você diria que foi um líder de sucesso? Vai dar um corte sensacional. Hitler foi um líder de sucesso. Como assim? Hitler? Não, como assim? Sério? Sério. Hitler foi um líder de sucesso. Para o propósito dele. Foi um líder de sucesso. Ele levou centenas de milhares de pessoas a acreditar, a viver o sonho dele e a destruir e a se autodestruírem junto com o sonho dele. Então, assim, foi um líder de sucesso para o propósito dele. Agora, é um exemplo de líder a ser seguido? Não. Tem características que seriam interessantes olhar para ele? É difícil falar isso, mas se você olha para o aspecto da comunicação, caramba, é um exímio comunicador. E por meio da comunicação, que é o primeiro aspecto que um líder deve dominar, é comunicação. E comunicação não tem relação com falar bonito, tá? Comunicação tem relação direta a alcançar a expectativa daquele que quer receber, que quer entender e compreender o que você está falando, né? Eu poderia falar de um presidenciável que eu prefiro não citar aqui no podcast, que tem uma habilidade inata para a comunicação. Ele consegue alcançar com certa simplicidade, deboche, sagacidade e até analfabetismo várias classes várias classes sociais por meio de uma comunicação simples. Mas é indiscutível que ele tem uma habilidade inata de comunicação. Eu tenho uma pergunta aqui para você, que na verdade eu até sei qual é a resposta, né? Qual é o seu maior exemplo de liderança, né? E o que você aprendeu com ele? Eu já sei qual é a resposta. Maior exemplo de liderança. De liderança. De liderança. Aquele exemplo, fala assim, eu me espelho nesse cara e o que você aprendeu com ele? Eu sei que você convive com ele. Não é o que você está pensando. A minha resposta imediata não é essa. Eu sei o que você está pensando, mas não é. A minha resposta imediata, sim, é Jesus. É Jesus. Não tem como não aprender com ele. Eu fico arrepiado, cara. Se a câmera pudesse pegar, eu fico arrepiado e pensar e... Diretor, dá para pegar esse aqui no braço dele, diretor? Tô arrepiado, doutor João. Tá vendo aqui? Tô. Tá sim. Cara, é porque, assim, me mareja os olhos, cara, de pensar num homem que pegou 12 pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes competências ou capacidades, transformou esses homens por meio de uma liderança equitária. Sabe o que é equitária? Igual.
Ele não tratou... Pedro era um pescador, mas era empresário. Era um cara bronco, um cara duro, mas era um empresário da pesca. Ele não tratou ele com certa privilégio diferente do que tratou a João, do que tratou a outros tantos. Tiago. Ali. Exato. João. Então, você vê assim uma liderança. Isso é liderança de verdade. Uma liderança que transforma. Se tivesse uma definição única de liderança, seria ele, obviamente. Mas não temos. A gente sabe que liderança é uma coisa muito genérica. A gente acabou de falar de um homem absurdamente destrutivo para o seu tempo, né? Que causou um advento catastrófico para a humanidade, para a história da humanidade na década de 40, que foi Hitler. Mas é um líder. Agora, não se compara a beleza, a essência, a natureza da liderança de Jesus, né? Da doçura e, ao mesmo tempo, da dureza, né? Da habilidade de comunicar e de silenciar. Jesus era perfeito no seu exercício de liderança. Então, eu não conseguiria responder outra pessoa. Não tem como, né? Ele, para mim, é o líder referencial e que consegue me ensinar todo dia. Ah, tá maravilha. Então... eu realmente achei que você ia responder outra pessoa, né? Mas está tranquilo. Eu sei que você é um cara que é um amante, né? Amante da política, é um conhecedor, né? E hoje no cenário político, né? Qual o exemplo de um grande líder que você tem hoje? Eu tenho certeza que essa resposta... Essa você sabe. Ô, Ferrari, essa resposta com certeza eu sei. O amigo Ferrari, um abraço aí para o nosso amigo João do Estúdio JA. Desejo muito sucesso a ele e que ele venha aqui no Paraná. Certamente vamos recebê-lo, ele, a Elaine, com muito carinho, com muita alegria e fazer um belo de um vídeo para a sua futura campanha aí e queira Deus ele possa vir a ser um vencedor no resultado dessas eleições em 2024. Álvaro Dias, sem dúvida para mim, e eu não sei se você vai perguntar o porquê ou não, posso até te responder. Sim, porque na verdade eu quero saber por quê, né? Na verdade, o que você aprende com ele, né? Porque eu sei que você anda muito perto dele, né? Você já falou diversas vezes quem ele é como profissional, como político, um cara muito reto. Na verdade, eu admiro muito, né? Sabe que meu avô, né? Foi um cara amante, na verdade, do Álvaro. Eu nunca imaginei nem de ouvir a voz do cara, nem conhecer, né? E hoje está tão próximo, né? E ele vai assistir onde morava o seu avô. É importante que ele saiba. Eu já contei essa história. Me fala onde é que morava o seu avô, que admirava tanto o senador Álvaro Dias. Então, meu avô, ele é nordestino, ele é do Maranhão, uma cidade chamada Paraibano, né? Lá no Agreste, no interiorzinho do Maranhão, né? E ele sempre teve uma admiração muito grande do senador Álvaro Dias, né? E essa paixão dele, na verdade, é o mesmo nome que eu. O nome dele é João Alves da Costa. E o meu, João Alves da Costa Neto. Eu acho que essa paixão, esse amor só passou de avô para neto. Que legal. Sabe por quê, João? O que acontece? Eu conheci a minha primeiro contato com o Álvaro foi aos 9 anos de idade. Eu morava numa cidadezinha do lado de Curitiba, chama-se Rio Branco do Sul. E naquela época não era como hoje. Hoje você não vê uma criança de 9 anos na rua, é muito difícil, tem que ter cuidado. Se tá, tem que ter cuidado, né? Mas naquela época a gente brincava muito, tinha aqueles palanques eleitorais e tal, e aí a gente ia lá e pegava aquele santinho, jogava para cima e brincava lá no Paraná a gente falava brincar de aleluia, né? Joga para cima e tal. E aí, de repente, num dado momento, ele pediu pro condutor ali do cerimonial ali, do comício, e manda todas aquelas crianças subir no palanque. Cara, eu não tenho um registro fotográfico disso, tudo isso está na minha mente. Eu lembro como se fosse hoje, claramente assim, aquele fundo azul de lona, aquelas luzes incandescentes daquela época, e eu assim, cara, ele com a mão no meu ombro aqui, e aqueles outros políticos, eu falei, cara, que bacana isso aqui, que legal e tal, né? E virou uma festa só. Depois disso, nos reencontramos e, cara, assim, é muito legal falar do Álvaro pelo seguinte, por que ele, para mim, figura uma grande referência de liderança política. Ele foi governador na década de 80, se não me engano, ali de 87 a 91. Eu era criança, naturalmente. Mas eu estudo muito, vou buscar muito, porque, sabe, eu gosto muito de política. Cara, estudando a vida desse cara, a década de 80 era um período com a inflação muito alta, a população não era de 220 milhões, eu acredito que seja a nossa população nacional hoje, era uma população de 140 milhões.
não eram 26 estados e um Distrito Federal, eram 22 estados, 4 distritos e o Distrito Federal. Era um Brasil diferente, o Brasil da inflação, dos preços altos, da poupança, que todo mundo queria aproveitar o juros da poupança para guardar dinheiro e tal. E o Paraná, e aí assim, um caos nacional, todo mundo com uma dificuldade muito grande, o desemprego era muito alto, eu vivi isso dentro da minha casa, vendo meu pai muitas vezes desempregado. E aí, estudando naturalmente, porque era criança, eu vejo um governador que aparecia mais no horário nobre da maior emissora de televisão do Brasil do que um ator global. Por quê? Porque ele era governador do estado e o estado do Paraná, ao contrário dos outros 22 estados, o estado estava numa pujança, crescendo, se desenvolvendo. Você vai pesquisa na internet, Paraná na década de 80, ali, 87 em diante, você vai ver, tá lá o Sérgio Chapelin, eu esqueci o outro nome lá do apresentador que estava, o Cid Moreira, né? Cid Moreira. E ambos ali, o Paraná como é que era assim? O Paraná cresce, o estado que mais cresce no Brasil. O Paraná é o estado que mais gera empregos na nação. E Pô, ao ponto do Álvaro Dias receber um prêmio nos Estados Unidos, né? Por essas benfeituras. Então, assim, e aí como senador, eu não tenho o que falar, eu já caminhando já do lado dele, vendo, testemunhando, cara que tem uma lisura, uma transparência, que assim, eu sempre brinco, né, conversando em família, cara, esse homem deve ter, o telhado de vidro dele deve ser muito espesso, porque é muito tempo, 33 anos como senador, 54 anos de vida pública, e ninguém tem nada para falar dele, nada que diminua a imagem dele, que denigra ou que envergonha a sua família. É um líder político, tá? Que muito nos orgulha no estado do Paraná. Isso é bacana. Então é uma das coisas que eu não sei, né, se eu vou me tornar um líder que nem ele, né? João, eu não sei como que vai ser ele apresentando. Tem uma boa inspiração. O seu avô já deu a dica. Mas, João, se me permite, eu sei que aqui nós estamos aqui para falar de você, mas eu te conheço. Eu sou, né, você me apresentou como analista de comportamento, eu tenho 9 formações na área comportamental, erro ao analisar pessoas, erro mesmo, erro nas minhas escolhas até. Isso é normal para quem vive, né? E você tem um coração maravilhoso, um coração que se preencher com várias competências e capacidades, eu não tenho dúvida alguma da sua liderança. A propósito, você já exerce a liderança porque você é empresário, você tem uma empresa, você tem pessoas que dependem do êxito do teu negócio. Então você já é um líder. É claro, nós não somos líderes prontos. Nós não somos líderes prontos. Eu sempre falo na liderança, ou você é Messi ou você é Cristiano Ronaldo. Bom é ser Messi e procurar ser um Cristiano Ronaldo. Ou melhor, entender que você é nada tão bom que não possa ser melhorado. Você pode ficar ainda melhor, entendeu? Maravilha. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. E aí, diretor? 3, 2, agora? Mais uma vez quero agradecer você, Dalmo, por ter aceitado esse convite, por estar aqui em Macaé, no nosso estúdio, né? Aqui pode. Na verdade, nosso estúdio aqui voltou. Bom, estamos de volta e agora mais uma vez eu quero isso aí, verdade mesmo. Meu convidado, meu amigo, tá? Isso. 3, 2, agora. Estamos de volta no nosso podcast Aqui Pode. Ferrari, já quero te agradecer, cara, por você ter aceitado esse convite. Você é um amigo, é um querido, é um cara que eu tenho uma admiração gigante por esse profissional, por esse amigo pai, irmão e pai da Aninha, que não posso deixar de falar, e da Micaela, esposo da Ana. Muito bem, João. Irmão, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, tá? Eu te agradeço, João. Obrigado mesmo pela oportunidade. Ser o primeiro paranaense a estar no podcast aqui no Rio de Janeiro, em Macaé, principalmente por ser você o entrevistador, é uma baita de uma responsabilidade. Eu só tenho a agradecer mesmo pelo convite e espero estar atendendo a expectativa sua e principalmente dos seus espectadores. E eu tenho uma dúvida, ainda voltando falando em política, né? É uma coisa que você gosta e eu também gosto, né? Você acha que a desinformação, Dalmo, será a sombra da política desse ano? João, sinceramente, não a desinformação, mas a falta de conhecimento. O que acontece? Nós sofremos um boom, uma explosão, né, de informações o tempo todo. Então, o cidadão,
eleitor não tem falta de informação, ele tem excesso de informação e falta de conhecimento. E isso é um perigo, porque na era das fake news, você tem muito mais informação e pouco conhecimento. E isso é preocupante, porque a ausência desse conhecimento é que leva o eleitor a acreditar em qualquer coisa. Por quê? Porque ele está muito ocupado enchendo a cabeça de muita informação. Como eu sempre digo nas minhas palestras, você sabe disso, né? Copo cheio não recebe nada. Você tem que se esvaziar para receber informação e conhecimento de verdade. A informação por si só vai encher e transbordar, e não vai surtir um efeito, e você vai ficando, você vai multiplicando aquilo que não é verdade. O conhecimento não. O conhecimento é algo distinto da informação. Agora, ô diretor, será se eu posso falar isso mesmo? Porque eu acho que agora vai ter polêmica, hein, cara? Vai gerar até corte, né? Ainda falando ainda de informação ou desinformação, eu só quero que você faça uma reflexão aí desse conflito aí do nosso amigo Elon Musk e nosso amigo Xandão. Fala pra gente aí o que tá acontecendo entre essas grandes celebridades da internet, Dalmo. Olha, João, eu vou ser bem direto, talvez sofra com algum hater aí que vai comentar qualquer coisa aí. Bom, fato é que, no meu ponto de vista, são dois palhaços de um circo chamado internet. Tá? E por quê? De um lado você tem um cara extremamente poderoso pelo que tem. De outro lado, você tem outro cara muito empoderado pela posição que exerce. Ambos estão no poder. Ambos estão. Poder é uma coisa que você está, não tem. Você está, não tem. É como estar numa posição de liderança, que foi um dos primeiros temas que você me questionou. Você está líder. Você não é líder. Você está líder. E você pode ter um exercício de liderança, você pode sim ter uma performance de liderança, mas as patentes que são confundidas com aspectos da liderança, porque tem muita gente que tem patente e não tem aspecto ou característica de líder, é mais ou menos assim no poder também. Pessoas às vezes estão e não são. Então, tira a posição do Xandão, não tem poder. Tira a fortuna do Elon Musk e não tem poder. Então, são dois caras, um com poder monetário, outro com poder da posição que exerce, brigando por uma questão tola. Tola no que diz respeito ao desrespeito, porque um fez uma postagem e desconhece a autoridade e o poder da posição do outro. Outro, empoderado pela posição que exerce, desrespeita aquele que acredita e crê no empresário, no empreendedor, no influenciador, que é o empresário Elon Musk. Para te falar bem a verdade, João, a essência de um bom líder começa na comunicação. Nós falamos isso em uma das suas perguntas e eu respondi para você. Comunicação é a base, é o raso, né, de uma liderança. A falta de comunicação ou a falta da boa comunicação pode produzir uma guerra. Pode ser o estupim de uma guerra. Então, esses dois personagens nesse enredo todo aí, cara, poderia ter resolvido numa ligação. O que você quis dizer exatamente com a tua fala, com a tua postagem? Ou ele poderia fazer uma afirmação, não, eu queria te provocar mesmo, o que seria extremamente desrespeitoso, mas não acredito que ele faria isso, né? Penso eu que até se constrangeria por uma ligação, né, do empoderado aqui, perguntando para ele o que ele queria dizer. Eu poderia se falar, não, eu queria só te perguntar e tal, e o outro, se inteligente emocionalmente, poderia dizer, você poderia ter me mandado e-mail, não precisava postar na internet, tá aqui meu telefone, é esse, tá, e pronto, acabou. O constrangimento ia aproximar essas duas genialidades, seja nas posições em que exerce. Então, eu olho para esse aspecto que, é claro que é potencializado pelas mídias, né, exaustivamente, para desviar o foco de outras questões importantes da nossa nação. Então, pega dois personagens icônicos para o momento que vivemos, potencializa, joga gasolina para tentar apagar o fogo e tentar desviar o foco daquilo que é importante. Por isso eu digo, dois palhaços de um circo chamado internet. Então, não faz o menor sentido para mim isso.
É porque é aquilo que a gente comentou, né? Para quem não tem aquela informação, né? Acha que isso é uma briga de direita e esquerda, né? Isso muitas pessoas estão comentando porque é direita, porque é da esquerda, né? Agora, saindo um pouco dessa parte de política, de Xandão, de Elon Musk, quem tem poder, quem tem dinheiro. Agora eu quero falar do nosso amigo Ferrari. Rapaz, eu nem sei como eu vou te perguntar isso aqui, né? Vamos lá. Ferrari, qual é a sua missão de vida e o que não faz você desistir dessa missão? Uma missão, né? Se você perguntasse algumas, eu teria algumas, mas uma missão, uma grande missão. A primeira delas, João, e a única, você me perguntou uma, vamos lá, vamos ser bem objetivo e menos prolixo. É poder seguir os passos do meu exemplo de liderança e poder ser digno de encontrar ele face a face, meu Rei Jesus. Essa é a minha missão de vida. E tentar fazer aquilo que ele deixou como ordenança para a gente aqui, né? Multiplicar, ensinar, fazer discípulos. Essa é a minha missão de vida. É fácil? Não. Esse talvez seja o meu maior desafio como homem, que está exposto a tudo isso que a gente vê, que está exposto aos erros, aos acertos, às vaidades desse mundo. Então, essa é a minha missão. Me encontrar um dia com ele e poder dizer assim, poxa, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Essa é a minha missão. Fácil? Não é. Mas eu luto por ela. Mas eu teria outras missões também. Essa é a maior delas, certamente. E o que você não respondeu ainda, né? Respondi. E o que te inspira a não desistir? Inspira a não desistir. Perdão, tinha uma segunda pergunta. O que me inspira a não desistir? Vamos lá. O desejo de conhecê-lo pessoalmente, face a face, entendeu? Essa é a minha, sabe, você acordar todo dia e saber que você tem que ser melhor do que ontem e todo dia vivendo um dia após o outro por esse desejo, puxa vida, se eu for melhor, se eu for bom. Não é fácil, é desafiador, porque nós temos uma natureza dentro de nós, essa natureza luta contra esse desejo pela santidade e isso eleva a nossa carnalidade, eleva os nossos sentimentos intrapessoais e a gente acaba falhando, acaba errando. Mas o que me motiva é o desejo de conhecê-lo, de vê-lo mesmo, de abraçar, de chorar e agradecer por todas as vezes que eu sequer sabia e ele me livrou de muita coisa, entendeu? É isso que me motiva a não desistir. Bacana. E você teria algum sonho, ou teve algum sonho, né? Que você gostaria muito de realizar e você não conseguiu? Poxa, João, eu tive muitos sonhos, né? Mas um é ser um grande político nesse país. Esse foi um sonho que eu não realizei. E eu não lamento por isso, né? Claro que a gente vive um momento muito, muito difícil, né? No cenário político. Então, ao mesmo tempo que me dá alguns arrependimentos de não ter realmente decidido e encarado e ido adiante contra todos aqueles que falaram não para eu não seguir, também me dá uma tranquilidade em ver todo esse cenário político e falar assim, puxa vida, fiz a escolha certa. E por que você não perseguiu, tal, esse sonho? Porque você deixou ali, alguém falou não vai dar, e o que te segurou? Ou, na verdade, o que te paralisou, na verdade, né? Então, João, são dois fatores, né? Um deles essa equação dentro da minha casa não é resolvida, né? Não é uma coisa resolvida, né? Minha casa é dividida nesse aspecto da política. Uhum. O sonho é meu, não é da minha esposa, não é da minha filha, né? Micaela não responde por isso ainda. Não é, e aí eu vou além, vou falar dos meus familiares, não é o sonho da minha mãe, não é o sonho do meu pai, não é o sonho do meu irmão, enfim, a resiliência deles para o aspecto político não é alta, né? E você sabe que nesse universo tem muita pancada. E eu acompanho a política, até muito mais por estudo do que por vivência. A política antiga, vamos falar, de 2000 para trás, era uma política que trabalhava na debilidade do outro, na deficiência, na falta de competência do outro. Hoje não. A política moderna, né,
ela trabalha em desconstruir a imagem do outro, em denegrir, sendo verdade ou não sendo verdade. Os princípios e valores morais da política de hoje, eles estão completamente engavetados. Então, não se preocupa se isso é verdade ou não. Aí onde entra o aspecto da desinformação. As pessoas não querem buscar o conhecimento do assunto, elas querem apenas a informação. E informação é suficiente para elas projetarem e multiplicarem aquela falácia, aquele comentário, aquela mentira, aquela inverdade. Isso tudo me atemorizou, não a mim, mas porque as pessoas familiares, minha família, meus familiares, não suportariam aquilo. Imagine você, um homem de bem, eu sei que você é um homem de bem, eu conheço, né? Um cara de família, um cara que ama seus filhos, um cara que ama sua esposa, que ama os seus funcionários. Você é um cara do amor, né? Você não por acaso você tem o nome de João, né? O apóstolo do amor. Mas imagina você ter que conviver com a ideia de que teus filhos vão para uma escola e imagina você um deputado estadual e teus filhos, o teu pai é político, é ladrão. Por quê? Porque todo político é ladrão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas acaba que todos são colocados numa mesma cesta e confundidos. E você tem que estar preparado para isso. Tua esposa tem que estar preparada para isso. Teus filhos têm que estar preparados para isso. Não é fácil. Porque isso é uma luta, é um sonho teu, não é deles. Algumas esposas, alguns maridos nos sonhos das suas esposas, alguns filhos engajam nos sonhos do outro. Mas a minha família, os meus familiares não engajaram. Então eu optei por momento, né? Eu ainda estou novo, não cheguei nem aos 50, estou perto. Por momento, optei por deixar esse sonho na gaveta. A gente sabe que tem qualificações, tem competências, tem apadrinhamentos, tem pessoas que têm expectativa a respeito disso, mas por um momento eu coloquei na gaveta esse sonho. Perfeito. Agora é uma parte complicada e muito fácil você responder, né? Como você concilia, cara? Como você consegue conciliar família, trabalho? Ontem eu conversei contigo, quanto tempo você não vê tua esposa, teus filhos, eu vi que você ficou meio balançado, né? Fala um pouco pra gente de trabalho e família, cara. João, é muito difícil, né? Essa correria, viaja aqui, viaja ali e tal. A gente buscar o pão nosso de cada dia, você sabe tão bem quanto eu, apesar de você trabalhar muito localmente, mas você sabe que é difícil, não é fácil. A conciliação disso não tem disciplina, ela se baseia apenas na necessidade, né? Eu escolhi ser o profissional que sou, mas eu poderia ter aberto mão disso e escolhido outra profissão. Então, a necessidade acaba fazendo com que você se ajuste, é claro. Os teus pares têm que estar completamente alinhados com esse desafio, né? Então, fácil não é. Mas é a necessidade. É a necessidade que acaba ajustando tudo isso. Não tem nenhuma receita, não tem uma disciplina, não tem nada. É a necessidade. Qual é a tua necessidade? Eu fico imaginando pessoas que trabalham com vendas, mas eles trabalham com vendas nacionais. E tem que viajar de um lado para o outro. Um pouco mais ou muito mais do que eu. E tem famílias, né? Tem filhos. Deve ser uma dificuldade tremenda. Ficar indo de um lado para o outro, correndo risco, inclusive nas estradas, enfim, seja como for o meio de locomoção e traslado dessa pessoa, é um desafio para essa pessoa. Para mim não é diferente, mas é um pouco menos do que muitos profissionais, né? Imagine eu político, você falou de política, imagine eu político, deputado federal em Brasília, tendo que voltar uma vez por mês para ver minha família, ou deslocá-los todos para Brasília, não sei, né? Essa relação ela tem que estar muito resolvida dentro de casa e baseado na necessidade, a gente acaba se ajustando. Eu sempre fui muito ativo, né? Eu lembro de uma fase, e aí para tentar resumir a minha resposta, eu lembro de 2010, eu estava num processo de reconstrução da minha vida profissional, empresarial. Eu era CLTista, eu dava aula, eu era assessor parlamentar e eu tinha uma empresa, estava começando a minha empresa. Então, assim, cara, me dividia, né? E a Ana Luísa era pequena. E aí detalhe, você dava aula? Não, eu viajava o Brasil inteiro dando aula. Como é que você conciliava as outras três coisas? Cara, tudo isso junto. Então, a necessidade, era a necessidade daquele momento. Eu precisava me reconstruir a minha imagem, né? E depois teve outras coisas aí no caminho, tipo programa de rádio, coluna de jornal e tal, teve alguns acréscimos, só que não eram monetizados, né? Então, a gente se reinventa baseado na nossa necessidade.
Você pode ver que a necessidade ela transforma o ser humano e faz com que ele faça coisas das quais ele acreditava não fazer. Perfeito. Respondeu. Eu gostaria, Dalmo, que você deixasse uma mensagem, né? Para nós, na verdade, macaense, empresários, nós que queremos seguir, será o teu caminho, a tua profissão, né? Qual mensagem você deixaria para gente? Vamos lá. Posso olhar para essa câmera, João? Perfeito. Vamos lá, olhar para essa câmera aqui. Bem, salve, salve Macaé. Quero dizer para vocês, hoje, estando aqui no JA Studio, esse estúdio maravilhoso que você precisa conhecer. Você é empresário, político, não estou fazendo merchandising não, nem vai me pagar nem minha janta hoje para fazer isso, mas está tudo bem. Gente, quero falar para vocês o seguinte, não existe uma receita da vida. Não existe uma receita da vida, do certo, do errado, não existe. Existe um caminho. Esse caminho é único, é Jesus. O maior exemplo de todos. Se você seguir o caminho, você sabe que está no caminho certo. Então, não adianta dar uma receita. E profissional na tua área, na área de comércio exterior, o que eu faço, o que eu devo fazer? Cuida do seu negócio. Invista o que for necessário, mas não seja um apaixonado pelo seu negócio. Faça com amor. Faça com amor, faça com paixão, sim, mas não seja um apaixonado, porque é uma diferença entre você ser apaixonado por essa empresa maravilhosa aqui, que é a JA Studio, e você fazer o trabalho que ela precisa para existir como instituição de forma apaixonada. Entender essa diferença faz uma diferença muito grande para o seu negócio. Eu não estou falando só de comércio exterior, eu estou falando em todos os negócios. Então, faça com paixão, faça com amor, mas faça bem feito. E aí, gente, quer viver uma vida plena e feliz? Siga os passos daquele que viveu a plenitude da felicidade, porque conseguiu contribuir com a vida de muita gente e contribuir até hoje. Jesus. Desde já, Dalmo, quero te agradecer. Você é um grande amigo por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui para dar essa entrevista, para conhecer o nosso estúdio, tá? É uma satisfação gigante que o JA te recebe aqui, tá? Obrigado, João. Obrigado mesmo, João. Obrigado, JA. Obrigado, Macaé. Estamos juntos, conte sempre conosco. Precisando aqui, estamos sempre presentes. Obrigado, João. E o Aqui Pode vai ficando por aqui. Desde já agradecemos a cada um de vocês que assiste o nosso programa. Aqui Pode.